medida. Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades apresenta 7 unidades de base conforme o quadro que vocês podem ver na telinha de vocês ou que vocês estão me escutando. Vamos lá. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Eu dividi o quadro em 4 colunas. Essas colunas são grandeza, unidade, símbolo da unidade e definição moderna. Primeira grandeza, comprimento, unidade metro, símbolo da unidade m, e a definição moderna é: o metro é definido como o espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de 1 sobre 299.792.458 segundo. Cabe aqui uma curiosidade, que o metro era definido como a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Loucura, né? Então vamos lá. Hoje a definição dele é: o metro é definido como o espaço percorrido pela luz no vácuo e uma fração de 1 sobre 299.752.458 segundo. Segunda unidade, segunda grandeza, massa, unidade quilograma, símbolo da unidade kg, e atualmente o quilograma passou a ser definido como baseado na constante de Planck, que é igual a 6,62607015 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Não é joule por segundo, é joule segundo. Ok? Vamos à terceira grandeza, tempo. A unidade é segundo, o símbolo é S e o segundo equivale a 9.192.631.770 transições hiperfinas de energia de um átomo de césio. Corrente elétrica. Unidade ampere, símbolo da unidade A, e o ampere é igual a passagem de 1,602176.634 vezes 10 a 19 cargas elementares por segundo, que corresponde à corrente que produz uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons entre 2 fios condutores paralelos espaçados em 1 metro. Olha, essa definição também um pouquinho complexa, né? Vamos à próxima, que é a temperatura termodinâmica, unidade Kelvin, símbolo K. Recentemente, a temperatura termodinâmica passou a ser medida em termos da constante de Boltzmann, de módulo igual a 1,380649 vezes 10 a 23 joules segundo. Antigamente, a temperatura termodinâmica, bem como a sua definição, estava relacionada com o ponto triplo da água. Quantidade de matéria, unidade mol, símbolo mol. A definição é em termos do número de Avogadro, que define como 6,02214076 vezes 10 a 23 o número de partículas contidas em um mol. Intensidade luminosa, candela, unidade CD, e a intensidade luminosa é baseada em uma frequência monocromática de luz igual a 540 vezes 10 a 12ª potência. Tudo bem? Hertz. Deixa eu colocar aqui. Então, essa foi a nossa aula sobre unidades de medida, pessoal. Isso vai ser importante para o nosso curso, porque nós vamos falar muito sobre várias unidades e principalmente as unidades derivadas dessas unidades base. Por exemplo, aqui nós não falamos de velocidade, porque velocidade é o quê? É espaço em função do tempo, ou seja, metros por segundo. Então, nós vamos ter comprimento e tempo. Outra unidade que nós temos que é derivada, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, nós precisamos conhecer o que é comprimento e precisamos conhecer também tempo. Outra grandeza importante para nós, Newton, que é uma unidade de força. Então, Newton
eu vou precisar conhecer o que é massa, ok? Então é imprescindível que eu conheça o que é massa. Outras unidades que a gente vai precisar conhecer, potência. A gente vai falar sobre potência. Então, se eu não souber o que é corrente elétrica, eu não vou conseguir depois definir o que é potência. Então, é importantíssimo que nós conheçamos as unidades base, porque quando chegarmos nas unidades derivadas, nós não tenhamos muita dificuldade, ok? Até a próxima aula.